Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a redução da maioridade penal. E para discutir o tema comigo, eu recebo o Dr. Guilherme Bittencourt Martins, que é advogado e membro da comissão OAB Vai à Escola, aqui da OAB de Bauru. Seja muito bem-vindo. Obrigado, César, pela oportunidade de estar aqui junto à FIB e agradecer também a diretora da OAB, Dr. Adilson, e a coordenadora da OAB Vai à Escola, doutora Bruna, por estar fazendo essa entrevista com a FIB e o Dr. César. Sem dúvida alguma, hoje nós verificamos aí na televisão, nos noticiários, jornais, essa questão da redução da maioridade penal. Nós observamos na Câmara dos Deputados, votações e etc., o cidadão opinando sobre essa redução da maioridade penal, mas a verdade é o que é essa redução da maioridade penal, do que se trata, né? Como bem colocado pelo Dr. César, é uma questão bem polêmica que todo mundo vem aí discutindo pelo populismo, a mídia aí trazendo as informações para nós. E uma breve introdução, a redução da maioridade penal, ela visa reduzir de 18 para 16 o jovem que comete ilícito, comete crime, respondendo então pelo Código Penal e não pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Então ele estaria ingressando também, se cometeu o crime, no sistema carcerário e não na Fundação Casa. As pessoas muito comentam, e para esclarecimento para o nosso telespectador, isso é uma lei que vai entrar em vigor? As pessoas costumam falar, isso é uma lei? O que é que vai acontecer na verdade, né? Na verdade, não seria uma lei, né? Para os termos jurídicos, para os advogados, para a Câmara, é uma proposta de emenda à Constituição. E uma proposta de emenda à Constituição é uma norma que será inserida na nossa Constituição Federal de 1988. Então não seria uma lei, seria uma emenda à Constituição. Isso é interessante, né? Então fica claro aí para o nosso telespectador que não é uma lei que vai entrar baila, que vai virar baila aí para regular essa questão da redução da maioridade penal, mas sim trata-se de uma questão de uma emenda constitucional. Gostaria que você dissesse, doutor Guilherme, não em termos tão técnicos, mas o que constitui essa emenda constitucional? A emenda constitucional, ela traz como norma no ordenamento nosso jurídico uma força muito grande que é a nossa Constituição Federal, vai ser inserida lá dentro. É a nossa lei maior, como todo mundo fala aí, né? Um termo menos técnico. Todas as leis têm que respeitar a nossa Constituição Federal, então a proposta vai ter valor normativo de Constituição Federal. E para ter esse procedimento tem que passar por um processo legislativo que está previsto no artigo 60 da nossa Constituição Federal. A proposta pode ser realizada pelo Presidente da República, pela Câmara dos Deputados, pelos senadores e pela Assembleia Legislativa das Uniões da Federação. Tá? E deve ser apresentada pelo menos 1/3 da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado Federal e pela maioria da Assembleia Legislativa da Unidade da Federação. E na sua votação, para ela ser aprovada, ela tem que passar por 2 turnos da Casa, do Congresso Nacional, que são a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e ser votado por 3/5 de cada membro. Tá? E hoje já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, já teve esse processo, só que ainda falta mais um turno ainda para ser realizado. Mas antes desse turno, ainda vai passar pelo Senado Federal. Imaginemos aí a situação de aprovação dessa redução da maioridade penal, né? Principalmente os adolescentes aí, as pessoas costumam dizer, tá ok, então vai vir a redução da maioridade penal para 16 anos, que é o que se está discutindo, né? E aí como é que fica? O adolescente fala, né? Eu vou poder dirigir carro com 16 anos? Vou poder beber bebida alcoólica? Porque se faz esse comparativo, né? Se tem aí uma redução da maioridade para 16 anos, então eu também posso fazer outras coisas aos 16 anos. É o que a moçada aí geralmente está pensando. Nós estamos vendo um debate, nós estamos vendo essas situações, entrevistas na televisão, os jovens se questionando sobre isso também. Eles perguntam muito disso na nossa palestra que nós damos junto à OAB Vai à Escola e vem tirar essa dúvida, né? Eu falo, não, a redução da maioridade é penal, somente será no âmbito do direito penal. Já no
no entendimento de dirigir aos 16 é no âmbito civil da cidadania, então não seria aplicado para isso, continuaria a mesma coisa, só poderia tirar carta com 18 anos e a mesma coisa o álcool ou em balada, no casa noturna, somente com 18 anos e não com 16 se for aprovada a redução da maioridade penal. Fica o alerta aí, né? Mesmo havendo uma redução da maioridade penal, o que está se tratando aqui é só a redução da maioridade penal e não tem mais nada a ver com agora eu vou tirar a carteira de motorista, vou poder sair dirigindo, não é nada disso. É só nos atos infracionais mesmo, na aplicação de pena. Ficou bem claro isso aqui. Uma situação que nós estamos verificando aí nos telejornais, televisão, lendo nos jornais, vendo nas revistas, são questões que envolvem muitos crimes em relação aos adolescentes. Na realidade, eles cometem muitos crimes. A mídia vem hoje trazendo um excesso muito grande em reportagens quando os menores cometem atos infracionais, atos ilícitos ou delito. Por razões desconhecidas que eu não conheço, eu não sei, às vezes por interesse político ou não. O que nós chamamos no âmbito do direito, é um direito penal midiático, um populismo penal, e não é bem assim que funciona, tá? De acordo com uma pesquisa realizada no Cadastro Nacional de Adolescentes em conflito com a lei, ou seja, que cometeram crimes, junto ao Conselho Nacional de Justiça, corresponde a 0,5% da população jovem que comete crime. Tá? Essa pesquisa foi feita de adolescentes de 12 a 18 anos. E entre eles são 21 milhões de jovens. Então são apenas 0,5%. O que acontece é que os jornais aí estão fazendo uma supervaloração nos crimes cometidos contra esses menores. Realmente uma exploração midiática em relação a essa situação toda aí. E quais os crimes mais cometidos por eles? De acordo com uma pesquisa realizada em 2012, tá, junto à Fundação Casa, ONU, os crimes mais cometidos são roubo, furto e o tráfico de drogas, que aí correspondem a mais ou menos 20%, 29% dos crimes cometidos pelos adolescentes e as crianças. Esquecendo aí a questão do debate que está na Câmara aí, da questão da redução da maioridade penal, né? Vamos aguardar aí, como bem explicado, se realmente vai frutificar esse projeto e tudo mais, essas discussões. A questão é hoje, os menores de 18 anos, né, no regime atual, de que forma que eles estão aí respondendo quando eles cometem crime, como funciona isso aí, de que forma que está processando essa situação aí, independentemente de entrar em vigor ou não a questão da redução da maioridade penal. É uma questão interessante que as pessoas têm uma informação errada que o jovem hoje não sofre nenhum tipo de penalidade. Isso é incorreto. A partir dos 12 anos de idade, o adolescente já responde pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pelo ECA, pelos atos que comete pela sua infração. Tá? E eles podem chegar a ser internados, que seriam como fosse a prisão, mas eles vão para a Fundação Casa, que é o sistema de internação brasileiro. Bem, nessa linha aí, quais são as penas que o jovem aí, que o adolescente pode sofrer aí, deixando de lado, lembrando, não estamos discutindo agora nessa questão da redução da maioridade penal, mas hoje quais as penalidades que o jovem pode acabar sofrendo? De acordo com o artigo 112 do ECA, o jovem, a partir do momento que ele comete o ato infracional, que seriam os crimes, ele pode sofrer advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, o regime de semi-liberdade e o regime de internação, que é o regime interno que ele vai ir na Fundação Casa, ficar o tempo inteiro lá até a sua pena acabar, cumprir isso certinho. Os 3 anos ou a cada 6 meses passa um relatório para apurar se ele está apto ou não a voltar à sociedade. Uma questão aí que a gente tem que frisar bem, né? Na verdade, se pensa que o jovem, o adolescente aí acaba ficando impune, como dito agora aqui por você, na verdade nós temos aí várias penas que o jovem acaba sofrendo, né? Muitas vezes, e o problema maior é que essas penas não vingam no sentido de ressocializar esse jovem, né? Nós sabemos que, infelizmente, na maioria das vezes, o jovem, ele, depois de cumprir a sua pena, ele volta, ele retorna para a sociedade, muitas vezes pior do que quando ele saiu daqui para cumprir uma pena, né? Infelizmente, o nosso sistema brasileiro é esse.
Então teríamos aí, na verdade, repensar em mais escolas, etc. Que isso sempre é campanha de governo, plataforma de governo e busca de voto, né? Isso é muita palavra e pouca eficácia nas palavras que se diz. Infelizmente, hoje mesmo, o sistema carcerário, principalmente para os adultos, é muito pior que a Fundação Casa. A Fundação Casa antes era FEBEM, era bem pior também. Hoje, nós tivemos uma melhoria. Existem alguns estados que a Fundação Casa não resolve nenhum problema. Ao invés de resolver, só piora. E se o menor acaba aí por vir a completar os seus 18 anos de idade, ele pode ir por um estabelecimento prisional? Se ele estiver internado na Fundação Casa com 17 anos, no outro dia ele completou 18 anos, ele continuará na Fundação Casa. E caso, até os 21 anos de idade, e completados 21 anos de idade, ele já sai automaticamente da Fundação Casa e não vai para o regime adulto. E se ele cometeu o crime com 18 anos, aí sim, ele irá para o sistema de regime penitenciário e responderá pelo Código Penal e não pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. E pensando aqui já agora nessa questão da redução da maioridade penal, havendo aí essa redução, se reduzir aí a maioridade penal, eles vão para onde, né? Eles vão para o presídio comum, que é muito pior que a Fundação Casa. Lá não tem nenhum tipo de ressocialização, há excesso de presos, há excesso de superlotação e a reincidência é muito maior. Então, se reduzir, provavelmente a situação não vai piorar. Na realidade, o que nos parece que está acontecendo aí é que essa discussão toda da redução da maioridade penal não passa de na verdade, o que está se combatendo é a consequência, subterfúgio, né? E não a causa do problema, né? Porque reduz-se a maioridade penal, o adolescente, o jovem, vamos chamar assim, acaba indo para o sistema prisional, já não resolve muita coisa na Fundação Casa, aí você vai colocar essa pessoa dentro de um presídio, e o que vai acontecer ali, né? Então, na verdade, a sociedade precisa amadurecer um pouco aí nessa questão do pensamento dos prós e contras em relação à redução da maioridade penal. Porque, já que nós estamos falando aí desses prós e contras em relação à maioridade penal, é interessante aí, gostaria de saber a sua opinião no que diz respeito aí a por que ser a favor da redução da maioridade penal. Só que isso nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não sai daí. Maravilhosa. A websérie é algo bem inovador que a gente está fazendo esse ano para a FIB. A gente sentiu a necessidade de encontrar o público-alvo da FIB que está muito na internet, né? É algo que conversasse com eles. Então a gente resolveu propor algo que fosse só para a web, que funcionasse dentro da web, para as pessoas pudessem se interessar e acompanhar. Porque a FIB é uma faculdade que cresceu muito, né? Só que a pessoa só consegue mensurar o quanto ela cresceu a partir do momento que ela entra aqui dentro da faculdade, vê os blocos, os laboratórios, aí ela pensa, poxa, a FIB cresceu bastante mesmo. Então, através do material de web, criando um vídeo para cada curso, que eu acho que a gente conseguiu aí encontrar um ponto que a gente pudesse explorar um pouco mais da estrutura que a gente tem aqui. Foi muito bom, a gente sempre procura, enquanto cliente, acompanhar de perto as gravações, sentir o clima da campanha, para justamente depois passar para as pessoas que vierem aqui esse clima mesmo. Então, se eles acertarem cheio aí no mote da campanha, tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Pela primeira vez, talvez mostrar a faculdade inteira, seria uma forma integral de mostrar todos os cursos, um conteúdo, estrutura física, equipamentos, alunos trabalhando. Pela primeira vez mostrar todos os cursos, mas sem ser de uma forma cansativa. Com filmes curtos, no máximo 1 minuto e meio, a gente tentar mostrar um mini documentário de cada disciplina aqui. E mostrar também a integralidade, né? Como as disciplinas se comunicam. Como você pode fazer agronomia, de repente fazer ciência da computação, combinar as coisas. E você tem isso aqui, né? Quase como uma universidade já. Né?
boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to capture you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Bom, gente, eu não conhecia ainda muito bem a FIB, já tinha ouvido falar, porque eu viajei muito pro interior. Se eu pudesse, eu moraria em todas as cidades, tipo, cada semana em uma, assim, e Bauru tá no meu coração também. Apesar de não comer o Bauru, porque eu faço dieta, entendeu? Mas aí rolou esse convite, fiquei muito honrada, muito feliz. Posso falar? Eu adorei Santos, eu dei muita risada, gente, tem vários vídeos, eu fiz vários vídeos pro Snap dos alunos, eu amei. Vinícius, um beijo pra você, menino do cowboy, gente. Esse menino, ele é demais. Eu adorei ter um braço na biomedicina que você tira sangue. Eu amei esse braço, eu amei a estrutura. O que eu mais gostei, assim, da faculdade é que não é uma faculdade convencional, sabe? Que você chega, tem um prédião, tem todos os andares lá e pronto. Não, é que você chega, tipo, meu, é muito verde, sabe? Tem campo. A área de agronomia tem 1 milhão, sei lá, tem várias coisas. Tem milho, tem cenoura. A galera pode levar o alface, sabe assim? Eu já aproveitei e fiz o quê? Fiz uma fisioterapia aqui, de graça, rapidinho, o professor estralou tudo. Agora eu tô solta, tô ótima para terminar mais um dia de gravação. Eu queria deixar um abraço para todo mundo, um super beijo, todo mundo que me convidou. Eu quero muito representar muito bem a faculdade de vocês, porque interior é demais e a FIB também. Valeu! Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Hoje estamos discutindo a questão da redução da maioridade penal e deixamos o bloco passado com a seguinte pergunta: por que ser a favor da redução da maioridade penal? Haja visto aí que muitas pessoas são contra, outras são a favor, mas eu gostaria de levar ao debate aí do nosso telespectador essa situação. Por que ser a favor da redução da maioridade? É engraçada essa pergunta. Recentemente, a Veja trouxe aí um dado estatístico que a população brasileira, em 70% e 80%, é a favor da redução. E o que eu tenho sentido aí da população, nesse caso, o porquê ela é a favor, é pela falta de ineficiência de segurança do Estado, pelo medo das pessoas e pela falta de informação também. E geralmente quem é a favor é quem foi vítima de ato ilícito praticado pelo menor. Então aí tem um pouco da vingança da pessoa que quer relacionar a sua situação fática e depois punir o adolescente, gerando aí um pouquinho de um sistema de ódio, sistema de vingança no direito, na democracia brasileira, ultrapassando um pouco dos limites, tendo em vista que o nosso sistema brasileiro, a nossa Constituição Federal, no seu preâmbulo, no seu artigo 1º e nos seus direitos fundamentais, prevê que o nosso Estado deve prevalecer, primaziar o direito à solidariedade e à fraternidade. Então, o que eu vejo é que as pessoas têm um sentido meio de vingança e de ódio quando quando é a favor da redução da maioridade penal. Realmente o que nós verificamos na sociedade, aí nos comentários que nós acabamos vendo, as pessoas falando, comentando, até mesmo nas ruas, em entrevistas, realmente parece que existe uma fúria aí para condenar todo mundo, né? Exatamente. Não que não se deva fazer. A pessoa que cometeu algum crime, algum ilícito, seja lá o que for, tem que pagar. Isso é inegável, né? Mas precisa ver até que ponto essa redução vai beneficiar a vida em sociedade, né? Isso que tem que ser analisado também. O problema também é que eles querem resposta imediata, né? E não é assim que funciona
no momento que nós vamos elaborar uma lei, principalmente na elaboração de uma emenda à Constituição, não devemos ter uma resposta imediata, sim fazer pesquisa de campo, pesquisa aí doutrinárias, a fim de não depois trazer prejuízo para a própria população brasileira, que depois terá esse reflexo. É uma outra situação, né? Falamos agora por que ser a favor desse projeto da redução da maioridade penal e também por que ser contra. Né? O ser contra também, as pessoas vêm em debate, por quê? De acordo com várias pesquisas, né, a redução não vai trazer nenhum benefício. A criminalidade ficará a mesma, se não piorar. Por que piorar? O jovem hoje, com 16 anos, se for aprovada a lei, vai para o sistema carcerário. E lá tem a super lotação de presídio, diversos criminosos de alto escalão, e o jovem tendo ingresso nesse sistema poderá vir a cometer muito mais crimes, vai ter uma escola de crimes lá com ele, uma pós-graduação de crimes, e existe uma pesquisa no Brasil, e de acordo com os dados mundiais, o Brasil está em 4º lugar de taxa de homicídio de crianças e adolescentes. E com a redução essa taxa poderá aumentar, porque as crianças hoje são vítimas do sistema. Tá? E de acordo com pesquisa também, no sistema carcerário de adultos, a reincidência, ou seja, aqueles que voltam a cometer crime, chega a mais de 70%. Na Fundação Casa é de 10% a 20%. Então aí vemos um parâmetro de por que ser contra. Será que realmente aumentar, diminuir a redução da maioridade penal, e se o adolescente ir para o sistema carcerário não terá uma reincidência maior do que na Fundação Casa, que prevê uma reeducação melhor do adolescente? São questões aí que são levantadas e que realmente nos levam aí a uma reflexão maior. Pelo que se verifica, tem uma discussão aí sobre essa emenda, né? A redução da maioridade penal, como dito aqui, é uma emenda à Constituição. Algumas pessoas dizem aí que seria inconstitucional. Como é que está essa situação aí? É uma questão também bem polêmica, que está gerando muito assunto aí diante do jurista brasileiro e toda a comunidade de direito, o porquê ela é inconstitucional. Nós entendemos que ela é inconstitucional porque o artigo 228 da Constituição brasileira prevê que não poderá ser... O artigo 228 da Constituição brasileira, ele menciona que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos e ele responderá de acordo com a legislação especial, que é o ECA. Então, na Constituição Federal já prevê, já diz o ditame que os menores de 18 anos não poderão responder por crimes de acordo com o Código Penal e não poderá sofrer sanções de acordo com o Código Penal, e sim por uma legislação competente, que é o ECA. E esse artigo 228 é uma cláusula pétrea. O que é a cláusula pétrea? É a cláusula pedrificada, ela não pode ser mudada de maneira alguma no nosso ordenamento jurídico. Se mudar, é um retrocesso, não poderá ser modificada. Então, por isso que nós dizemos que ela é inconstitucional, tendo em vista a violação desses dois preceitos que está previsto na nossa Constituição Federal. Nós estamos aí falando da questão da Fundação Casa, que hoje o infrator vai para a Fundação Casa. Existem dados aí, discussão sobre a recuperação desse menor infrator na Fundação Casa, né? Se ele realmente é recuperado, se não é, e quais os índices que existem aí. Como eu disse um pouco na pergunta anterior, o porquê ser contra, esse é um dos motivos. O índice hoje do sistema carcerário para adulto, a recuperação deles é muito pequena. A taxa de reincidência é 70%, ou seja, os 70% dos presidiários adultos que voltam a cometer crime, depois que passado pelo sistema carcerário, é de 70%. Já na Fundação Casa, os adolescentes que voltam a cometer crime é de 20%. Por quê? Porque na Fundação Casa existe um procedimento de reeducação do jovem muito melhor que no sistema carcerário, o que dificilmente irá ser encontrado no Brasil. Nós temos aí a questão realmente é saber se essa discussão da redução da maioridade penal vai gerar algum efeito no seio da sociedade, trazendo melhorias aí na questão da segurança pública. Ao que tudo indica, sabemos aí com toda certeza se vai haver um impacto positivo essa questão da redução da maioridade penal. Mesmo porque nós não sabemos nem se ela virá, se vai acontecer, porque como dito aqui no nosso programa, no decorrer do nosso programa, ainda está em fase de discussão, né, no Congresso Nacional. Mas realmente são questões aí que devem ser levadas em conta para ver se a sociedade
se é isso mesmo que a sociedade quer, se é isso que pretende. Uma outra questão agora, fazendo um comparativo com os países que têm problemas também com os jovens, que cometem crimes, jovens aí, adolescentes com menos de 18 anos. Na verdade, nós temos diversos países aí que os menores respondem pelos crimes lá, né? Exatamente. É uma questão que, como o doutor falou, nós temos que repensar e verificar se realmente nós vamos diminuir ou não a redução da maioridade penal. Como isso? Vendo, se espelhando nos outros países, tá? E a informação que hoje é repassada pela população é que a maioria dos países prevê no seu ordenamento jurídico que os jovens hoje respondem menos de 18 anos, e que não é verdade. Apenas 17% dos países hoje no mundo adotam o critério da minoridade de 18 anos para aplicação penal de regime adulto e não de uma lei especial para crianças e adolescentes. E na Espanha e na Alemanha, recentemente, eles reduziram a maioridade penal de 18 para 16 e verificaram a situação não melhorou, apenas piorou, voltaram atrás, voltando para os 18 anos. E a maioridade de 18 anos é um parâmetro mundial onde a ONU mesmo declara que deve ser seguido esses ditames. Então o Brasil também é signatário desse procedimento da ONU, de pactos internacionais, e se reduzir a maioridade penal, o Brasil estaria violando um pacto internacional junto à ONU e outros direitos humanos. Essa situação é extremamente interessante, né? Tá aí os dados, estatísticas em relação a outros países de primeiro mundo aí, onde não existe essa redução da maioridade penal, né? O jovem responde a partir dos seus 18 anos, criminalmente falando, e quem sabe isso sirva aí de exemplo para nós, e como eu já disse, para que nós tenhamos aí uma eficácia em qualquer medida que seja tomada em relação ao jovem, não podemos aí esquecer que nós estamos tratando de um jovem, uma pessoa que tem um futuro, uma vida toda pela frente, e evidentemente ele também tem que pensar antes de agir, né? Antes de cometer um crime, antes de cometer uma infração, um ilícito, seja lá o que for, mas a questão é extremamente delicada e merece uma maior acuidade aí no trato. A pergunta que eu vou fazer aqui, que eu levo ao ar aí para os nossos telespectadores qual seria a solução para isso, né? É isso que se busca, mas o que se tem aí em mente para uma solução para essa confusão toda em termos de redução da maioridade penal e crimes que nós estamos vivendo, né? É uma pergunta bem complicada a se fazer, principalmente no Brasil, que é deixado de lado muitos direitos e garantias individuais da criança e do adolescente e de todo cidadão. Mas vamos supor que nós poderemos efetivar e como efetivar para melhorar e não reduzir a maioridade penal. O primeiro passo é a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa legislação ela é muito evoluída, ela é muito boa e ela é exemplo de vários outros países aí da América Latina e do mundo. Então é simples, é simplesmente aplicar o ECA, tornando possível os direitos e deveres da criança e do adolescente, incentivar o jovem, melhorar a política de segurança pública, incentivar na educação, que é fundamental para que o jovem venha ter um fortalecimento, ter uma boa conduta em sua vida e na sua cidadania, investir na pesquisa, tecnologia junto ao jovem e melhorar no sistema carcerário para adultos e bem como na Fundação Casa para o jovem que cometer crime não venha cometer mais crimes. Essa é uma questão que está sempre aí em voga no Brasil, ou seja, o Brasil se cria muita lei e se esquece de aplicar aquilo que se tem. Então nós vamos criando lei e a lei que já existe nós vamos esquecendo de aplicar. Aí vira esse emaranhado de lei, essa confusão toda, e o que tem que ser aplicado não se aplica, e se cria nova lei, esquece do que está em vigor, enfim. Como bem falado, que se cria nova lei. Amanhã ou depois, reduzindo a maioridade para 16, o problema não se resolveu, chega o legislador, quer reduzir para 14, aí depois para 12, e nunca se resolve nada. Então, o melhor que nós devemos fazer é aplicar e educar os nossos jovens aí ter uma cidadania melhor em sua vida e sociedade. Sem dúvida. A educação aí que já vem dentro de casa, né? A educação parte da família, do pai, da mãe em relação aos seus filhos. O dever da educação não é só do Estado, também é da família, né? Está lá na nossa Constituição Federal.
Bem, o papo está interessante, mas nós chegamos a mais um fim de um programa, o Direito é Todo Seu. Eu gostaria de agradecer a presença aqui da OAB, agradecer a sua presença, muito obrigado. Eu que agradeço a participação junto ao Dr. César e à FIB, e a OAB também agradeço pela oportunidade de estar explorando esse assunto tão interessante da atualidade do Brasil. Continue nos mandando seu e-mail para direitoseu@fibbauru.br. Até o próximo.